Olá, amigos e amigas de São José do Rio Preto, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante do Hospital de Base. Este programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém que vai trazer informações para proteger e esclarecer a tua família. Hoje nós temos aqui a professora Vanessa Batigalha, ela é professora assistente de alergologia da Fundação Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. E está existindo essa semana aqui na cidade um movimento uma semana para alertar as pessoas sobre a alergia alimentar. Então, eu gostaria de perguntar, Vanessa, se você falasse para aqui para o nosso telespectador, quando é que a pessoa deve imaginar que ela tem uma alergia a um determinado alimento? Alergia a um determinado alimento, ele ocorre quando a pessoa ingere e tem uma urticária, que são lesões avermelhadas no corpo, pode ter diarreia, pode ter falta de ar, um edema de glote, que é uma sufocação após a ingesta do alimento. Então não é qualquer sintoma que pode ser considerado alergia. Por exemplo, a pessoa ingeriu alguma coisa, tem uma dor de cabeça, não é alergia. Tem uma dor no dedo do pé, não é alergia, tá? Essa pessoa que tem esse sintoma, que ele imagina que seja uma alergia, ele deve procurar o médico imediatamente? Sim. As reações mais graves ocorrem na primeira hora, entre 1 e 2 horas após a ingesta do alimento. Então são as reações que eu falei, que podem dar sufocação, falta de ar, inchaço no corpo. Então precisa procurar o médico. Uma dúvida que provavelmente o telespectador já está atento. Nós estamos falando de alimento. Só alimento que dá alergia? Não. Vários agentes podem dar alergia. Quais são os agentes que mais podem dar alergia? São ácaros da poeira doméstica, que podem dar rinite alérgica, podem dar sintomas de asma, chiado no peito. Também os alimentos, eles podem dar tanto alergia imediata como lesões assim na pele, como dermatite atópica, que são lesões mais crônicas, mais prolongadas. Então, porque essa parte da parte alérgica intestinal e do parte digestivo é mais recente, né? Porque todo mundo entendia alergia como alguma coisa, tipo rinite, quer dizer que é o nariz entupido, muito catarro e urticária, né? Sim. A urticária é uma alergia e pode ser pelos mais variados agentes, na verdade. Sim, às vezes, perfume pode dar alergia. Sim, perfume pode dar uma reação que parece alergia, mas o que diferencia a alergia de outras situações é a reação imunológica, ou seja, são as células que provocam esta reação. Tá? Que é a liberação de histamina, que são a liberação de substâncias inflamatórias também, que dão a reação alérgica. O perfume é um irritante, ele é um irritante, não é uma alergia propriamente. Existe uma população que tenha mais tendência a ter alergia alimentar? Sim. Sabe-se que quando os pais têm alergia, se um genitor tem, 50% de chance da pessoa desenvolver alergia. Se mais o pai e mãe tem, é 70% de chance da pessoa desenvolver alergia. E a alergia está aumentando a situação mundial. Por quê? Pelos hábitos de vida que a pessoa hoje leva. Os fast foods, existe a teoria da higiene, que quanto mais se protege a pessoa de ter contato com agentes que dão infecção, por exemplo, um exemplo do leite. Antigamente, as pessoas tomavam leite na fazenda, certo? Já vinha contaminado. Já vinha contaminado, hoje já não pode mais. O que acontece? Com essa teoria da higiene, sabe-se que a pessoa que tem menos infecções tem mais alergia. Agora, para quem está nos assistindo, para ter uma noção mais da gravidade,
você falou na anafilaxia. Então, para a população entender, o choque anafilático pode matar uma pessoa. Então, a reação grave, com falta de ar, que entope a garganta, mesmo que não chegue na anafilaxia, quer dizer, essa pessoa que teve uma reação a determinado alimento, um urticário, começou a se coçar. Então, ele não deve testar esse alimento antes de procurar o médico. Por exemplo, camarão, que é uma... ia falar isso. Não deve testar Como o é que ele alimento. tem um diagnóstico? Ele vai ter a certeza que ele diz, não, eu tive uma alergia alimentar, Sim. pronto, não vou mais comer camarão. Sim, é importante que a pessoa que tem uma reação alérgica, tem uma urticária, sintomas que eu já descrevi, procure um especialista, um alergologista. Porque como que a gente faz o diagnóstico? Nós vamos primeiro fazer o exame. Qual o exame que tem? Existem 2 tipos de exames inicialmente, que é o exame que nós fazemos na pele. Nós testamos a substância, são substâncias padronizadas, então tem a proteína do camarão, tem a proteína do leite, tem a proteína de diversos alimentos e diversos agentes, até ácaros, por exemplo, fungos. E aí nós testamos e vemos se dá a reação na pele. O fato de ter a reação na pele diagnostica alergia? Não. Você pode ter um exame positivo e não ter tido sintoma de alergia. Então, a gente associa esse exame ao que a pessoa está contando. Qual que é o próximo passo? Aí sim, esse teste deu negativo. Tem o vice-versa também, não? Sim, também. Então, tanto pode a pessoa não ter a reação e ter a sensibilização, o exame positivo, ou a pessoa ter realmente alergia, ter o sintoma e o exame negativo. Qual que é o próximo passo? Depois que fazemos o exame de pele, nós temos a opção também de fazer um desencadeamento, para ver se realmente a pessoa tem alergia. Mas isso nunca pode ser feito em casa. Vai ser sempre feito no ambiente hospitalar, ao lado do médico. Essas pessoas que têm uma reação muito intensa, existe alguma medicação que ela possa levar no seu bolso? Sim. Existe a epinefrina, que é a adrenalina autoinjetável. Infelizmente, no Brasil, essa adrenalina não é disponível para compra, tá? Nos Estados Unidos, nos outros países da Europa, as pessoas que têm reação anafilática têm esse medicamento. Consegue-se, às vezes, comprar importando esse produto, mas que ele não está disponível no Brasil. Não está esse auto-injetável, mas a adrenalina ele pode Sim, comprar. A adrenalina ela é um medicamento de uso restrito hospitalar, então ele é aplicado no hospital, ele não é indicado para a pessoa levar adrenalina no bolso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, eu quero deixar aqui, não é uma pergunta. Há uns 6 meses atrás, eu estava indo para uma viagem internacional e no momento do embarque, chega um cidadão típico alemão e chega para a funcionária do pequeno restaurante e pergunta, isso aqui tem ovo? Ela diz, não. Aí ele pergunta aproximadamente umas 5 vezes. Ele olha novamente e depois ele resolve comprar. Quando ele põe na bandeja, ele pergunta novamente, isso aqui tem ovo? Ela diz, vou perguntar à minha chefa. Aí a chefa diz, tem ovo. Então ele deve ter uma alergia fenomenal, não é? Ele realmente já deveria ter uma anafilaxia. E aqui no Brasil, se você não tem a auto-injetável, o que é que você vai informar para o nosso telespectador no momento de alergia de repetição? O que é que ele vai fazer? Você responde no próximo intervalo. Professor Braga. Alergia tem cura? Ficam as 2 perguntas. Fica as 2 perguntas no próximo bloco. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed.
Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia. Temos a honra aqui hoje de receber a doutora Vanessa Battigalli. No primeiro bloco, ficaram duas questões a respeito do que é que o paciente, nós estamos pensando aqui, no paciente, não é aquele paciente que teve dinheiro, mandou vir a substância importada, nós estamos pensando na população, não é? Então, o que é que esse paciente que tem uma alergia muito grave, ele já teve uma reação muito intensa, o que é que ele pode fazer para se defender do ponto de vista medicamentoso? O que é que ele deve carregar na sua bolsa? Tá, na bolsa a pessoa deve carregar um antihistamínico, a gente que é um antialérgico, a gente usa geralmente os antihistamínicos de segunda geração e pode-se também carregar o corticoide, que a gente chama kit de emergência. Não pode ter medo de tomar, tem que tomar imediatamente. Teríamos que ter também a epinefrina autoinjetável. Existe um movimento da Sociedade Brasileira de Alergia exigindo e pedindo às autoridades e da população também em geral, principalmente a população médica de alergologistas, exigindo que tenha disponível a adrenalina autoinjetável para a pessoa poder estar utilizando numa situação de emergência. Ele deve informar a seu companheiro, ele deve ter alguém, não é? Porque, sim. Professor Braille, conta a história aí do seu amigo que morreu. Era um afilhado meu, ele tinha uma chácara aqui perto de Rio Preto, ele sabia que tinha alergia, principalmente para picada de abelha, e uma abelha mordeu, e ele morreu antes de chegar em Rio Preto, não deu tempo. Ele sabia dessa história. Eu sempre falei para ele que ele tinha que ter adrenalina. Ele não tinha adrenalina no momento e morreu. Morreu jovem. Ele era casado, tinha 2 filhos e tinha 40 anos no máximo. Então, e infelizmente perdemos o meu afilhado. Então nós estamos falando de uma emergência médica, não é? Que essa pessoa deve saber desses riscos e também quem o acompanha. Existem hoje aplicativos no celular que informam que a pessoa tem alergia, pulseiras. Chegou ao extremo, uma vez eu vi um caso de uma paciente que era alérgica à dipirona. E toda vez que ela entrava no pronto-socorro, as pessoas faziam dipirona, ela tinha reação alérgica. E aí ela se cansou tanto de avisar que tinha reação e que ninguém assim respeitar que a pessoa tenha, porque é difícil às vezes até de acreditar, será que é tão grave assim, que ela vai ter uma reação tão grave, que ela se tatuou, sou alérgica à dipirona. Então ela chegava, punha o braço assim e sou alérgica à dipirona. Quer dizer, é um extremo, mas isso né? Eu já discuti na época, que eu acho que todo hospital deveria ter, assim como tem aquela placa de identificação, deveria ter uma placa na cabeceira do doente falando, como hoje o hospital de base já faz. Sim, né? sim. Mas nós já conhecemos inúmeros acidentes que era no prontuário, escrito assim, alérgico à dipirona, aí o outro vai diminuindo ali, diminuindo e desaparece. Sim. E essa sensibilização não é na primeira vez. Não é? Então é realmente extremamente grave. Você que teve algum problema com medicação, você deve ficar consciente para nunca mais usá-la. Não vai testar novamente, que pode ser a última vez. Então, mas é gozado que isso acontece com gente esclarecida. Sim. Uma vez que estávamos num jantar de médicos e um colega nosso, ele sabia que tinha alergia por camarão, foi mais ou menos que nem o alemão, pegou, tem camarão, tem, não tem. Comeu e nós tivemos que fazer muita manobra para ele não morrer, sim, porque ele ficou roxo. Então fizemos boca a boca, não tinha outra coisa para fazer, enquanto alguém correu numa farmácia, num hospital, sei lá, e trouxe corticoide, adrenalina, etc. Mas o jantar acabou. Só para ter ideia como é grave a situação de um choque anafilático desse. Sim, né? Sim. Eu tive um quando era pequeno, medicamentoso. Eu tive difteria e meu pai injetou soro em mim e eu tive uma bruta de uma laringe estrudulosa e etc. Dizem eles que eu quase morri, eu não lembro direito. Estava muito ruim. Coisas terríveis, né? Tem muito, assim, um setor que fica agora. Existe muita alergia a medicamentos, né? Sim, sim. Existe. No exterior, o medicamento mais comum que dá alergia são os antibióticos. Mas no Brasil, porque compra-se anti-inflamatório sem receita e o antibiótico precisa de receita médica, no Brasil o que mais dá alergia são os anti-inflamatórios não hormonais,
a ácido acetil salicílico, aspirina, dipirona e os outros anti-inflamatórios. Agora, essa família, quem tem eczema, quem tem asma, quem tem todas essas lesões, tem uma tendência maior a ter alergia à medicação, não é isso? Sim. Então, quando uma pessoa, como é que se orienta quem nos está assistindo, que ele teve uma refeição e ele teve uma diarreia, não é isso? Foi alergia ou foi outra origem? Aí, por exemplo, se a pessoa comeu um alimento e teve uma diarreia, aí vai muito dos outros sintomas que está tendo também. Por exemplo, teve febre, pode ser uma diarreia infecciosa. Uma criança que começa a ter diarreia, uma diarreia assim persistente, toda semana com diarreia, você pode pensar em outras doenças e não em alergia, porque alergia mesmo, alergia alimentar, ela não dá só diarreia. Então, ela vem acompanhada de outros sintomas. Sempre tem chiado no peito, sempre assim, pode ter chiado no peito, ou pode ter a diarreia e uma urticária, ou pode ter a diarreia e uma dermatite atópica, que geralmente acontece nas dobras, aquela pele ressecada, principalmente nas dobras, com lesões de eczema que dão coceira. Então, não é só a diarreia. Alergia alimentar não dá só a diarreia. Quais são os alimentos mais comuns envolvidos na alergia? Os alimentos mais comuns são ovo, leite, principalmente, né, que é o campeão de audiência. Ovo. Não são todos os leites, né? Leite de vaca, depois pode ser alérgico a leite de vaca. Pode. E pode não ser alérgico a leite de cabra, etc. Sim. Ou não? Não, é assim, olha. O de soja eu sei que é perfeito. 60% das crianças que têm alergia ao leite de vaca pode ter também alergia ao leite de soja. Aí depende da proteína que a pessoa tem alergia. Aminoácido, né? Nós chegamos assim numa minuciosidade tão grande em termos de exame de alergia que você pode ter. Então nós dosamos as proteínas do leite. Então tem alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina e a caseína. Então, sabe-se que o leite de cabra e outros leites de outros mamíferos, eles são muito semelhantes ao leite de vaca. Então, nós não, assim, aconselhamos quem tem alergia ao leite de vaca tomar leite de outros mamíferos. E de soja? De soja, nós optamos, sim, por leite de soja a partir dos 6 meses. Antes de 6 meses... Existe alergia para leite materno? Não existe alergia para leite materno. O que acontece às vezes é que a criança, ela mama o leite materno, a mãe se alimenta de leite de vaca, passa no leite materno a proteína do leite de vaca e ela pode ter algum sintoma de sangramento intestinal ou de sintomas de alergia ao leite. Hoje, uma pergunta que todo mundo me faz é: quando a criança tem alergia ao leite de vaca, está sendo amamentada no peito, a mãe deve fazer dieta de exclusão de leite? Não deve. Só deve fazer dieta de exclusão se a criança mamando o leite materno tiver sintomas de alergia. Caso contrário, essa proteína que escapa, hoje a gente sabe que ajuda depois na tolerância. Nós estamos esgotando nosso tempo, doutora Vanessa. Gostaria de que você passasse a informação. Essas crianças que têm alergia, que é o número aí, talvez 6% e tal, existe uma tendência alimentar de algumas melhorarem na evolução para a vida adulta? Sim. Alergia ao leite, alergia ao ovo, normalmente a cura, né? As pessoas se tornam tolerantes e eles geralmente são adultos sem alergia. Quem tem alergia e a proteína predominante é a caseína, geralmente demora mais para se curar. Antigamente falava-se assim, camarão, nozes, frutos do mar, não tem cura. Só que no último congresso que eu fui, que veio um professor norte-americano da palestra, ele está com uma pesquisa que ele isolou a proteína do amendoim, porque nos Estados Unidos é muito comum alergia a amendoim, e ele fez uma espécie de vacina, de imunoterapia
entre aspas, dando o alimento todos os dias, durante um período de 3 anos, ele conseguiu uma dessensibilização. E eu te falo que alguns serviços já fazem dessensibilização à alergia ao leite, dependendo do caso. Nós estamos chegando no final do programa, que no próximo bloco nós vamos ter o Dr. Micael aqui. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltaremos rapidamente. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia. Este programa nós gostaríamos de passar uma informação aqui. Nós temos aqui no estúdio a Aline Moreira. Ela está organizando a primeira semana do Celíaco e das alergias alimentares de São José do Rio Preto. O folheto está aqui. É uma semana onde vários profissionais envolvidos na alimentação, na alergia, farão palestra no Shopping Guatemi, no Shopping Zona Norte, para levar mais informação para a população de São José do Rio Preto. Dando continuidade ao programa, nós temos aqui a honra de receber o Dr. Micael Faria. Dr. Micael é um cirurgião do aparelho digestivo com área de concentração em coloproctologia, também fará parte do elenco de colegas que falarão na semana da alergia alimentar. E ele tem uma especial atenção pelas doenças inflamatórias e pela doença celíaca. Por favor, doutor Micael, explica aqui para a nossa população o que é a doença celíaca. Existe hoje uma busca muito grande sobre a doença celíaca nos consultórios, porque a crescente demanda desse problema está havendo mais diagnóstico, inclusive estão havendo mais pacientes com problemas com o glúten. Doença celíaca, ela é a doença do paciente que tem alterações com o metabolismo do glúten, tanto na absorção como na digestão desse glúten. Com o aumento do consumo do glúten e o aumento da população que está se apresentando esses problemas, nos consultórios aumentou demais. Muitos pacientes chegam, quando crianças ainda chegam com baixo peso, crianças, como a doutora disse, com diarreia, com sangue, ou mesmo com outras manifestações. Para a gente, quando chega lá na gastro, na procto, o paciente com alterações de glúten, muitas vezes vem um pouquinho mais brando, porque quando o sintoma é muito exagerado, já passou antes na imunologista. Eu tenho recebido crianças, por exemplo, com 2, 3 anos, 1 ano, que quando começa a introdução de alimentação, o paciente começa a apresentar diarreias com sangue às vezes, ou só com muco, ou perda de peso, não ganha peso, múltiplas alterações, e muitas vezes vem acompanhado mesmo de outros sintomas. Por exemplo, o paciente tem urticárias, paciente com placas no corpo, com alterações de pele, alterações de intestinais, alterações de peso, para investigação. E uma das doenças principais hoje é o glúten, a própria intolerância ao glúten. A doença do celíaco, então, hoje, ela é direcionada para aquele paciente que não pode ter contato ou não deve ter contato com o glúten. Só para explicar para o nosso telespectador, o glúten está fundamentalmente nos derivados do trigo. Derivados do trigo. E hoje, em quase todos os alimentos, você encontra. Contém glúten e não contém glúten. Sim. Eu sempre digo uma coisa. Dá para substituir o glúten por qualquer coisa de mandioca, batata, etc. Como faz isso? Porque nós conseguimos hoje, com uma orientação nutricional adequada, inclusive nós temos a Aline aqui presente, que está se especializando nesta área, justamente de orientação, porque a dieta 100% sem glúten é uma dieta restritiva, difícil de ser cumprida. Hoje, em qualquer lanchonete que for, restaurante, é difícil um cardápio sem glúten. A maior parte dos cardápios tem glúten em algum lugar. Até a preparação do alimento, se for na mesma vasilha,
nós temos, assim, diferentes graus disso daí. Tem pacientes que são leves e podem consumir, assim, um glúten, digamos, cruzado, um alimento que foi preparado ali, alguma coisa assim. Mas muitos pacientes têm intolerâncias e alergias severas, que o ambiente, se ele entrar numa padaria, por exemplo, o pó que fica no ambiente disperso já vai desencadear uma reação nesse paciente. Tem pacientes que não podem passar na calçada da padaria. Para ver a tamanha severidade. Então, e a sintomatologia é sempre intestinal ou existem outras? Porque tem muita dúvida disso aí. Sintomatologia pode ser a mais variada, na realidade. Pode dar urticária? Pode dar urticária, pode ter pacientes que têm... a maioria é gastrointestinal, Sim. mas ele pode aparecer das formas mais diversas desse paciente. É porque ficou sempre essa ideia que, não, o glúten é problema intestinal. Não é verdade isso. Não é verdade. Pacientes com dores, por exemplo, paciente com dor abdominal. Uma dor abdominal pode ser intolerância ao glúten. Paciente que não ganha peso pode ser intolerância ao glúten. Paciente com alguns tipos de anemia. E a lactose, onde é que entra aí nessa clínica? A lactose entra junto, porque vários pacientes eles têm cruzado a lactose com o glúten. E aí entra, inclusive, o diagnóstico diferencial de algumas doenças inflamatórias, que esse mês é o mês das doenças inflamatórias, que a partir desse momento que o intestino se torna inflamado, ele pode se tornar intolerante ao glúten, ele pode ter intolerância à lactose, ele pode ter alterações alimentares por deixar de produzir uma enzima ou outra, ou por estar mais inflamado a área que iria absorver ou digerir aquilo ali. Uma informação que eu quero dar para o telespectador é que a alergia tem uma característica específica. Não depende da dose, né? Acho que isso é importante Sim. transmitir. Porque, em geral, as intoxicações dependem da dose. É aquela história que fala, em dose pequena até veneno você pode tomar, né? Mas no caso da alergia não é dose dependente, traços, isso aí. Você cozinhou numa panela lá que tinha glúten, pronto, contaminou, resquício daquilo e provoca o sintoma. Então isso é importante. Não, mas eu vou comer um camarão só. Não, é um camarão mesmo que vai te matar. Como é que a mãe, principalmente a jovem mãe, ela vai dizer, pô, preciso levar meu filho para o médico porque talvez ele tenha intolerância ao glúten, ou então com essa diarreia explosiva, está com intolerância à lactose. Qual é o conselho que você daria para essa mãe procurar esse médico? Pensando no trato gastrointestinal, essa criança que começou a sua alimentação adequadamente, ou pela alimentação materna, que seria o ideal, ou até pelos leites industrializados, no caso da que a mãe não pôde, por algum motivo, dar a alimentação, quando começa a introdução dos alimentos mesmo, vai entrar os vegetais, entrar as frutas, entrar os outros alimentos, cada fase que vai se passando, as fezes vão mudando. A criança começa com uma fezes parecida com o iogurte, alguma coisa assim, muito mais ácida, um pouquinho mais sem muito odor, sem muita textura, essas coisas, e isso vai ficando mais espesso, vai se tornando a forma de um adulto, na realidade. Quando começa na introdução alimentar, uma criança que começa a não ganhar peso, começa a ter distensão, a barriguinha que não sentia nada, agora começa a ficar estufada, começa o dia bem, chega no final do dia, está muito cheia, está com muito gás, muito barulho. Às vezes a criança queixa de dor, porque a criança não vai chegar, mãe, estou estufada. Ela vai chegar, fica uma criança irritada, uma criança que chora muito, chorosa, às vezes ela palpa e aperta a barriga, mostrando. Uma criança que começa a ter alterações de hábito intestinal, uma hora vai muito no banheiro, uma hora vai pouco no banheiro, tem dificuldades, ou fica solto demais, ou fica preso demais esse intestino. Mas as mães procuram muito mesmo quando começa a diarreia com sangue. Nem sempre vai ter essa diarreia com sangue. Muitas vezes vai ter um gás, uma diarreia explosiva, uma diarreia que a mãe relata assim mais ácida, com cheiro diferente. A criança começa a evoluir bem na alimentação, de repente começa a ter alterações nessa evacuação, dores para evacuar, hora está muito preso, hora está muito solto. Essa mãe deve procurar o serviço médico para avaliar. Normalmente o pediatra faz a avaliação inicial e vai direcionar ou para o gastro ou para o alergologista para poder tratar melhor essa criança. Não menosprezar esses sintomas, são sintomas importantes para a criança. Uma criança que não ganha peso, começa a ficar anêmica, começa a ter muitos gases, começa a ter diarreias, ou mesmo prender demais na introdução alimentar, tem que ser checado isso daí. E esse diagnóstico vai sair como? O diagnóstico ele pode ser feito de diversas formas, desde testes alérgicos para ver
acontecendo com esse paciente, até em alguns casos, por exemplo, com endoscopias, colonoscopias, com biópsias, para ver o tecido local ali, se está inflamado, o que está acontecendo. Hoje aqui em Rio Preto nós temos praticamente todos os tipos de testes. Os testes da imunologia com os alergologistas, os testes com os gastros, testes respiratórios, testes de diversas formas que podem levar a um ou outro diagnóstico. O importante é realmente conversar com o médico. Muitas vezes na conversa você já exclui um monte de coisas, não precisa ficar fazendo muitos testes. E só uma coisa, eu acho que é importante a gente falar disso. Asma é um problema alérgico? Asma. Asma Pode ser desencadeado. Muitas vezes, o que acontece? A criança começa a ter problemas respiratórios desencadeado como foi apresentada essa alimentação. Essa introdução alimentar, muitas vezes, hoje, tem sido menosprezado, às vezes, pelo o conjunto de informações que ainda não estão sendo totalmente disponibilizadas, às vezes, mas é o mais importante. Como você vai apresentar essa criança ao mundo, vai ser o que ela vai ser no futuro. Se você apresentar os alimentos na ordem correta, os pais ficam muito angustiados. Aí eu quero dar papinha, eu quero dar uma fruta, só está tomando leite do peito, como é que vai fazer? Calma. A alimentação adequada, na fase adequada, vai tornar esse indivíduo menos alérgico, com menos comorbidades. Você pega o paciente, por exemplo, com problemas respiratórios, a asma ela pode ser causada por refluxo. Pensando no gastro, estou pensando no nosso lado de cá. Ela pode ser causada por refluxo. Um estímulo de ácido no pulmonar, você vai começar a disparar crises asmáticas. Você pode ter alimentar, você pode de diversas formas, ambientes alérgenos, outras coisas mais. Nosso tempo está para esgotar. Fala um pouco da doença inflamatória. O que é doença inflamatória intestinal? As duas doenças principais que hoje nós estamos, inclusive nessa campanha de conscientização, é a doença de Crohn e a retocolite. Ambas têm uma importância nacional hoje, internacional, muito grande. Por ser um composto de causas. Você vai ter causas que podem ter isso aí. Causas própria genética da pessoa, como a nossa colega doutora anterior falou, se o pai e a mãe têm, você tem uma chance maior de ter uma doença inflamatória. Você vai ter causas imunológicas, causas bacterianas, causas de como você apresentou essa criança para esses alimentos desde lá da infância, agora na vida adulta tendo repercussão. Você vai ter causas se usou muito antibiótico e a famosa teoria da higiene novamente, se a criança foi muito limpa, teoricamente, quando criança, se não deixou a criança engatinhar, não deixou a criança ser exposta a esse mundo, ela vai ter mais chance de ter doença inflamatória. A doença inflamatória, ela é uma alergia, como se fosse uma alergia na realidade, mas é o quê? Uma agressão do seu organismo contra você mesmo. O seu organismo vai lá destruir as suas células, através de um mecanismo de gatilho inicial. Uma vez que disparou, você pode ter uma doença mais isolada, por exemplo, a retocolite, ou uma doença muito mais sistêmica e agressiva, como a doença de Crohn, que ambas hoje têm diversos tratamentos. O importante é o quê? Diagnosticar no início e tratar corretamente, para que você minimize as lesões. Uma vez que seu organismo começou a destruir essa parede intestinal, você vai ter depois diarreia, sangramentos, alterações de absorção, que muitas vezes vai ter cruzado aí com doença celíaca, com intolerância ao leite ou outras coisas mais. As lesões causadas, por mais que você recupere esse organismo, muitas vezes elas não vão voltar ao normal. Então, o importante, pensando em doença inflamatória, é diagnóstico precoce e tratamento correto, que você vai frear essa lesão do seu organismo contra você mesmo. Bem, essa informação é fundamental em qualquer doença. Nós temos a função do médico. Primeiro é prevenir doença, é fazer diagnóstico precoce e com isso nós vamos fazer com que nosso doente viva mais e melhor. Uma última pergunta para você responder e se despedir já. Isso. Psicologicamente existe uma possibilidade que você piore de uma alergia, principalmente uma doença de Crohn, por exemplo? As doenças inflamatórias como um todo e as próprias alergias, o emocional está muito atrelado a isso daí. Você tem diversos casos, nós lá na clínica mesmo tiveram diversos casos onde o disparo inicial, que para você ter, você tem que ter um conjunto. Ninguém tem doença inflamatória do nada. Você tem que ter probabilidade genética, alimentar, vários fatos ao mesmo tempo. E um deles é o emocional. Vários pacientes desencadearam o quadro inicial da doença após um trauma emocional.
sequestros, assaltos, problemas domésticos, problemas de na separação, família. mortes na família, separação dos pais. Então, esse contexto emocional abalado pode desencadear. O emocional sozinho, ele vai dar a doença? Não. O emocional é um conjunto que vai impulsionar essa doença à gravidade. Muitos pacientes têm que fazer tratamento psicoterápico junto para poder acelerar o tratamento. Paz e saúde, até a próxima semana. É isso aí.